e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas, ou em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Deus, ele prometeu que através de Israel, ele iria abençoar todas as famílias da terra. Então é impossível você falar para mim que acredita na Bíblia, literalmente na Bíblia, mas ao mesmo tempo você ser uma pessoa antissemita, anti-judeu, anti-Israel. Porque o cristão bíblico é aquele que acredita, conforme a Bíblia declara, que Israel tem o direito de morar, de habitar em paz na terra que foi concedida por Deus a eles. Gênesis 35, verso 12 diz: e te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, e a tua descendência depois de ti darei o quê? A terra. Durante a Primeira Grande Guerra Mundial, a Inglaterra conquistou o território que hoje é conhecido como a Palestina. E a Inglaterra prometeu devolver aquela terra para os judeus. Eles até escreveram um documento que ficou conhecido como a Declaração de Balfour. Essa declaração foi escrita em 1918 e foi um documento carimbado, protocolado, prometendo que Israel seria uma terra de refúgio, novamente, para todos os judeus espalhados por todas as nações. Na época, o primeiro-ministro da Inglaterra, Chamberlain, apesar da declaração de Balfour, não passou a terra oficialmente para os judeus, mas permitiu que árabes e judeus vivessem juntos, provavelmente para agradar, na época, os grandes produtores de petróleo. Quando Chamberlain passou por cima deste documento e dividiu a terra entre judeus e árabes, as nações do mundo aplaudiram o primeiro-ministro da Inglaterra. Mas o que parecia ser um ato de paz resultou na maior tragédia de todos os tempos, o Holocausto e a Segunda Grande Guerra Mundial. Daniel 11, 39, declara o que o anticristo irá fazer com o pequeno estado de Israel nos últimos dias, durante o período da grande tribulação. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas. Aos que o reconhecerem, multiplicará a honra, e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. E a terra que é a terra de Israel. O anticristo vai repartir a terra de Israel por preço. A igreja de Jesus, que somos nós, não prefere jamais um povo acima de outro povo. Nós jamais preferimos uma raça acima de outra raça. Por quê? Porque o amor da igreja é igual ao amor de Deus, é universal. Mas quando se trata de geografia bíblica, estamos sempre do lado de Deus, porque a Bíblia é a palavra perfeita de Deus. E nesta noite, o que a Bíblia ensina sobre a terra de Israel? Primeiramente, a Bíblia ensina que as nações contra Israel serão julgadas um dia. Esta profecia está em Joel 3, versos 1 a 2. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo. Quem é o povo de Deus? Israel. E da minha herança Israel, a quem elas, as nações, espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. O que aconteceu com todos os impérios que já se opuseram à vida nacional de Israel? Babilônia. Babilônia caiu.
Os medos e persas. Os medos e persas caíram. A Grécia caiu e Roma caiu. Mas o que todos esses impérios tiveram em comum? Vamos ver se você sabe. Pode voltar, irmão André, pode deixar lá em Zacarias. O que todos esses impérios tiveram em comum? Em algum momento da sua trajetória, eles se voltaram contra a pequena nação de Israel. Veja, Zacarias 2:8, falando sobre Israel, diz: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, depois da glória, Ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Por que Deus julga as nações que mexem com o povo de Israel? Veja duas razões. A primeira, espalharam o povo de Deus sobre a terra. Espalharam. E essa expressão espalharam significa machucaram, significa perseguiram. Não permitiram que eles ficassem em paz e prosperidade em sua própria terra. Agora sim, no Egito, eles foram perseguidos, maltratados e tratados como verdadeiros escravos. Depois, foram levados para a Babilônia, onde também foram obrigados a se ajoelharem e servirem outros deuses. Em seguida, eles foram perseguidos pelos medos e persas, quase que eles foram aniquilados, quase que eles deixaram de existir durante este reinado. Finalmente apareceu Alexandre o Grande, que também perseguiu o povo judeu, e não é à toa que ele morreu com apenas 32 aninhos de idade. Apareceu um homem chamado Antíoco Epifânio, ele era grego, e ele era uma pré-figura do anticristo. Ele conseguiu blasfemar o nome de Deus, e ele causou blasfêmia levando um porco e o sacrificando sobre o altar que ficava dentro do templo judaico. Finalmente apareceram os romanos. Em um único dia, Roma crucificou 300 judeus e destruiu Jerusalém a fogo e espalhou os judeus por mais de 1948 anos. E nós estamos falando de um único povo. Nós estamos falando aqui de uma única nação. No passado, até a Igreja Católica se voltou contra os judeus por causa do Velho Testamento e por causa da crucificação de Jesus. Em 313 depois de Cristo, foi permitido queimar judeus que não cumprissem as leis romanas. E Crisóstomo, um dos pais da igreja, foi o bispo que declarou os judeus como assassinos de Jesus Cristo. Será que os judeus são mesmos os assassinos de Jesus Cristo? Não podemos condenar uma nação inteira por causa de algumas pessoas que mandaram crucificar Jesus. Não podemos condenar os soldados romanos que estavam cumprindo ordens, e nem dizer agora que todos os italianos são assassinos do Senhor Jesus Cristo. Jesus mesmo disse que ele estaria se entregando para ser crucificado. Então foi a vontade do próprio Senhor Jesus. E ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que? E como que apareceu Crisóstomo dizendo que eles eram os assassinos de Jesus? No ano de 1096, vieram as cruzadas contra os judeus também. Aos judeus foi dada a chance de se batizarem e professar a fé da igreja, caso contrário, morreriam. E a grande maioria deles preferiu morrer. Aí vieram a Inquisição, a reforma protestante, que não foi nada amigável para com os judeus, e os guetos, bairros destinados somente ao povo judeu, eles eram segregados na Itália e na Áustria. E o Holocausto na Europa, com 6 milhões de judeus mortos. Quantos percebem que Israel tem sido espalhado e perseguido?
por que Satanás tem usado o mundo através dos séculos para perseguir e aniquilar a nação de Israel? A resposta é simples: quem conseguir destruir Israel, consegue destruir o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Jesus disse em João 4:22, vós adorais o que não sabeis, nós, judeus, adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Destrua o povo e você destrói o Deus daquele povo. Outros deuses não são verdadeiros. O único Deus verdadeiro é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deus também irá julgar as nações, por quê? Não só espalharam o povo dele, mas dividiram a terra do povo dele. Repartiram a minha terra. Então veja, Cleto, a terra não é dos judeus, a terra não é dos palestinos, a terra é de Deus. Amém? A terra é de Deus. E a história começou em Gênesis 21:10. E disse a Abraão: ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho, Ismael. Ismael era filho de Abraão, pai dos árabes. Isaque, filho de Abraão também, pai dos judeus. E a Bíblia diz que os dois não podiam ficar juntos. Enquanto os dois estiverem juntos, na mesma terra, não haverá paz. Parece horrível, mas é bíblico. Quando Sara disse para Abraão, mande Ismael embora, ele não vai reinar com o meu filho, Abraão não gostou, ele era pai, mas Deus apareceu, sabendo do futuro, aprovou o que Sara disse. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva? Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Veja, descendência singular. Quem é a descendência de Isaque, que hoje salva todas as famílias da terra? Jesus Cristo. Ele é a semente. E é através de Isaque que veio o Messias, o Salvador do mundo. Agora, não se engane. Deus tem muitas bênçãos reservadas para os árabes também, mas não na mesma terra com os judeus. Veja o que Deus prometeu para Ismael, o pai dos árabes. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Eis aqui o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente, 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. A Bíblia ensina que Deus irá julgar as nações, que espalharam o seu povo sobre a terra e dividiram a terra do seu povo. E nós estamos vendo isso tudo diante dos nossos próprios olhos. Sabe, quando eu era criança e jovem, nada me fascinava mais a respeito da Bíblia do que as profecias cumpridas acerca de Israel. Nada me fascinava mais, nada me encorajava mais a respeito da Bíblia do que as profecias que eram cumpridas através da nação de Israel. A Bíblia ensina que Deus irá julgar as nações. Segundo, a Bíblia ensina que Israel está sendo agora mesmo julgado por Deus. E será que sobrevindo-te todas estas coisas, a bênção ou a maldição que tenho posto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus? Nenhuma nação conheceu a Deus tão de perto quanto Israel. E Deus então profetizou a desobediência, mas também o arrependimento de Israel. Só que hoje, eles ainda estão na desobediência. Primeiro, recusaram ser uma bênção para o mundo. Por isso que a igreja existe. Israel não quis ser uma bênção para o mundo, nós seremos. Mas a primeira missão foi passada para Israel.
Deus disse: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Deus queria que Israel abençoasse o mundo. Em hebraico, o nome Israel significa Deus prevalece. Na língua grega, o nome Israel significa príncipe de Deus. Então Israel foi escolhido para ser o representante de Deus sobre a terra. Mas por enquanto, tem falhado nesta posição. Tem falhado. Pesquisas mostram que a maioria dos judeus que hoje moram na Palestina não defende a nação judaica, não defende a religião judaica e muito menos o cristianismo. A grande maioria deles não acredita nas profecias do Velho Testamento, são liberais e são secularistas. Então veja o resultado prometido por Deus em Oséias 8:8. Israel foi devorado, agora está entre os gentios como um vaso em que ninguém tem prazer. Você conhece uma nação mais odiada, mais rejeitada, mais desprezada, mais acusada de todos os problemas no mundo que Israel? Todos querem culpar Israel, os países comunistas culpam Israel, as nações árabes culpam Israel, os terroristas culpam Israel, toda a culpa é de Israel, ninguém tem prazer em Israel. Por quê? Porque Israel recusou ser a bênção que Deus queria que eles fossem para o mundo. Mas pior que não ser uma bênção, eles recusaram o verdadeiro Messias. João 1:11 diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. E seus aqui se refere ao povo de Jesus Cristo, se refere a Israel, a criação de Jesus, Israel, o trono de Jesus. Mas quando ele veio, não ouviram a sua voz, não viram os seus milagres, não receberam a sua paz. Você sabia que desde o nascimento de Jesus até hoje, já apareceram 64 homens perante Israel, clamando ser o seu Messias? Desde Jesus até agora, 64 falsos Messias. Um dia, pode acreditar, vai aparecer um desses homens, não será Jesus, Israel o receberá. A Bíblia diz que ele será o anticristo. Jesus mesmo disse: eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Não só Israel aceitará este outro, mas o mundo inteiro está sendo preparado para aceitá-lo também. Quando Jesus veio pela primeira vez, pobre, filho ilegítimo, nasceu ou veio da cidade de Nazaré, carpinteiro, submisso ao Império Romano, contra o sistema religioso da hipocrisia, bateram nele, chicotearam-no e o crucificaram. Por quê? Porque a nação de Israel esperava um Messias rico, de família nobre, soldado, guerreiro, político, e que defendesse a religião judaica. O anticristo será assim. Não se engane, além de Israel, muitas pessoas serão enganadas, porque estão recusando o Jesus da Bíblia, que salva e transforma as nossas vidas. E eles querem um Jesus que só dá tudo que pedimos a Ele e não pede nada em troca. O nome pode ser Jesus, mas o Jesus é diferente. O Jesus verdadeiro, ele diz: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Israel de antes e o Israel de agora não quiseram renunciar à mentira, não quiseram tomar a cruz e não quiseram seguir a Jesus. Infelizmente, seguiram e ainda estão seguindo os outros. Então, o que a Bíblia ensina sobre a terra de Israel? Primeiro, as nações e Israel serão julgados. Quantos percebem que tudo isso está acontecendo? Mas agora veja, em terceiro lugar, a Bíblia ensina que Israel será restaurado por Deus um dia. Paulo profetizou, também Isaías clama acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar,
o remanescente é que será salvo. E a palavra remanescente significa sobra, significa resto. O que sobrar do povo judeu depois da grande tribulação que há de vir sobre a terra, será salvo. Deus ainda tem um plano especial para este povo escolhido. Isaías 45:17 diz: porém Israel é salvo pelo Senhor, com uma eterna salvação. Por isso não sereis envergonhados, nem confundidos em toda a eternidade. Só que enquanto este dia não chega, o que a igreja precisa fazer por Israel? O que eu e você precisamos fazer por Israel? Abençoar o povo escolhido de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz: e abençoarei os que te abençoarem. Quantos querem ser abençoados? Abençoe a nação de Israel, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em outras palavras, quem desejar mal de Israel, receberá o próprio mal que desejou, e quem desejar o bem de Israel, receberá o próprio bem que desejou. Agora você entende porque isso não pode ser transmitido através de uma rádio, de uma televisão? Quem disse que vivemos uma plena democracia? Porque os Estados Unidos da América foi o país mais rico do mundo nos últimos 50 anos. Economistas não sabem dizer, cientistas políticos não sabem dizer, repórteres não sabem dizer. Olha, eles não têm nada a mais de especial do que nós temos. Mas por que são tão abençoados? Porque durante esses 50 anos, os Estados Unidos foi o maior aliado de Israel no mundo. E Deus disse: abençoarei os que te abençoarem. Inglaterra traiu a Israel. Inglaterra deixou de ser uma potência e passou a ser a 7ª, no máximo a 6ª economia mundial, quando chegaram a ser a 1ª. Mas os Estados Unidos também têm se afastado de Israel nos últimos anos. E Deus tem se afastado dos Estados Unidos. Nos últimos anos, nosso país, que está vivendo uma das suas piores recessões econômicas, desde 1901, de acordo com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Só tem votado contra a nação de Israel em todas as resoluções das Nações Unidas. No ano de 2004, o presidente do Brasil fez uma viagem ao Oriente Médio, evitando propositadamente o pequeno Estado de Israel. Em seus discursos pelo Oriente Médio, defendeu a causa palestina e criticou severamente a causa israelense. Ele não foi reconciliador, ao contrário, ele tomou o lado mesmo. O que aconteceu assim que ele voltou para o Brasil? Caso Valdomiro Diniz, assessor da Casa Civil, que quase derrubou o seu governo e que deu início ao processo do mensalão. E desde então, aquele governo, aquele partido e aquelas pessoas não têm tido paz. Não mexa com os judeus, amém, irmãos? Amém. Não mexa com o povo de Deus. Se não podemos ajudar ambos os lados, não devemos nos intrometer. Veja o que Jesus disse em Mateus 25:45. Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não fizeste a mim. E pequeninos aqui se refere ao pequeno número de judeus que há de existir no final da grande tribulação. Vocês se lembram do que Paulo disse? O remanescente é que será salvo? São esses pequeninos que vão sobrar antes da volta de Cristo à terra.
Paulo disse para a igreja de Roma: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Eu quero propor para a nossa igreja que o próximo missionário que a gente pegar para ajudar seja um missionário para os judeus. Quantos concordam? Porque eu quero as bênçãos. Amém, irmãos? Eu quero as bênçãos. Salmo 122, 6 diz: orai pela paz de... prosperarão aqueles que te amam. Quando oramos pela paz no Oriente Médio, na verdade nós estamos orando pela volta de Cristo. Por quê? Porque o presidente norte-americano não vai conseguir esta paz. O primeiro-ministro da Inglaterra não vai conseguir esta paz. Só Jesus Cristo dará paz final a este conflito. Jerusalém é o grande problema. Interessante que a Bíblia não diz: orai pela paz de Israel. Percebeu isso aqui, Andréia? Orai pela paz de quem? Jerusalém. Por que não de Israel? Porque os judeus jamais cederiam Jerusalém para os palestinos. E os palestinos jamais ficariam sem esta cidade, que para eles também é sagrada. A Bíblia não diz orai pela paz de Israel como território, mas Jerusalém, o centro de todas as discussões. E o Salmo continua dizendo: haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi: paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem.